Fala, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, nessa quente segunda-feira, né? O calor que tá fazendo aqui em Minas Gerais é uma parada bizarra. É uma parada inacreditável, velho. Assim, não sei como é que tá no estado aí de vocês, mas aqui em Minas o calor está beirando o insuportável. Eu já bebi, cara, umas 4 garrafas dessa aqui, ó, de água gelada. E eu ainda tô derretendo, pô. Eu ainda estou derretendo. Esse calor tá impraticável, velho. Tá impraticável, porém, tô aqui, né? Estou derretendo? Estou. Estou, né? Morrendo de calor? Estou. Mas o trabalho não para. O trabalho não para. E eu irei iniciar os trabalhos de hoje falando sobre a rodada de ontem da NBA, né? Sobre a rodada de domingo da NBA. Foi uma rodada curtinha, tivemos apenas 5 jogos rolando ontem, mas tivemos algumas coisas interessantes acontecendo e nesse vídeo eu irei comentar sobre todos os jogos de ontem. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se por acaso você ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal que eu irei te agradecer muito. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender, porque aqui você fica por dentro de tudo que rola nesse mundo maravilhoso da NBA. E mesmo estando em um ambiente desfavorável, o trabalho aqui nunca para. Então você pode ter certeza que fazendo chuva, sabe, fazendo sol, sabe, estando frio pra caralho ou calor pra caralho, eu estarei aqui para falar sobre esta liga incrível. Então se inscreva, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá, cara. Depois desta longa introdução, depois de muita reclamação sobre o calor, vamos falar sobre o que interessa, vamos falar sobre a NBA. Vou começar falando sobre Boston Celtics e Orlando Magic, cara. O Celtics recebeu o Orlando Magic no TD Garden e, de novo, o Celtics fez valer o mando de quadra, né? Jogando em casa, o Celtics venceu por 114-97, cara. Assim, é chovendo molhado falar sobre a dominância que o Celtics tem jogando no TD Garden. Foi a 14ª vitória do Celtics jogando em casa nessa temporada. O time não sabe o que é perder jogando em Boston. Foi um jogo muito dominante do Boston Celtics, muito dominante, muito sólido, sabe? Eu acho que vale exaltar o ótimo segundo quarto que o Celtics fez. O Celtics meteu uma parcial de 34-19 no segundo quarto, que foi muito importante para o Celtics jogar tranquilo ali no segundo tempo. E vale destacar também o ótimo quarto período do Jaylen Brown. O Jaylen Brown, que foi o melhor jogador do Celtics no jogo de ontem, ele teve um quarto período muito fantástico, velho. Foram 17 pontos do Jaylen Brown só no quarto período. Então, eu acho que vale destacar esses dois momentos do jogo. Só que, no geral, foi uma partida muito boa do Celtics. 20ª vitória do Celtics na temporada. O Celtics se tornou o primeiro time a chegar a 20 vitórias na temporada. E é aquela, né, velho? O Celtics jogando em casa nessa temporada é simplesmente imbatível. É aquela máxima, né? Caiu no TD Garden, já era. Não tem jeito, velho. O gigante do jardim não perde em casa. Não perde em casa. Jaylen Brown foi o destaque do time, como eu disse, 31 pontos para ele, 17 no quarto período, mas o Jason Tatum fez um jogo muito bom também, tá? 23 pontos para o Jason Tatum. Pelo lado do Magic, vale falar do Paulo Banchero, né? 36 pontos e 10 rebotes para ele. O Banchero foi o jogador que mais pontuou em cima do Celtics nessa temporada. Nenhum jogador, né, fez mais pontos contra o Celtics em um só jogo do que o Banchero nessa temporada. 36 pontos para ele, mas acabou não sendo o suficiente para evitar a 9ª derrota do Orlando na temporada. Falando agora sobre New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Esse jogo aqui, velho, não tem nem muito o que falar. Foi um atropelo do Pelicans. O
Pelicans não tomou conhecimento do San Antonio Spurs, 146-110. Ali no primeiro tempo, cara, o Spurs até conseguiu fazer uma coisinha, foi atropelado, foi amassado. Mas o Spurs ali no primeiro tempo conseguiu fazer alguma coisinha. Agora, no segundo tempo, nossa senhora, mas assim, o Spurs foi amassado de uma forma inacreditável. O Pelicans, só no segundo tempo, meteu 86 pontos. 85, perdão. 85 pontos. Só no segundo tempo. Bizarro, velho. Foram 22 bolas de 3 matadas pelo Pelicans no jogo. 22 bolas de 3. Nossa, velho. Foi um amasso bizarro. Foi a 16ª vitória do Pelicans na temporada. Individualmente, vale falar do CJ McCollum e do Brandon Ingram, né? Os dois tiveram um aproveitamento maravilhoso no perímetro. CJ McCollum passou um avião aqui rente à minha casa. Fiquei um pouco assustado, mas tá tudo bem. Voltando. CJ McCollum terminou o jogo com 6 de 7 no perímetro, aproveitamento maravilhoso. E o Brandon Ingram com 5 de 7 para 3, velho. Então, os dois foram muito bem. O Valanciunas conseguiu terminar o jogo com um bom duplo-duplo, 15-16 pro Valanciunas. E foi um jogo bizarro do Pelicans. No Spurs, assim, eu acho que a única coisa que vale falar do Spurs é o Wembanyama, né? Foi o único que se salvou. Foram 17 pontos, 13 rebotes e 4 tocos pro Wembanyama. Foi o único que se salvou mesmo no time. O resto foi muito mal. E foi a 21ª derrota do Spurs na temporada. A torcida que chegou a se animar, né, depois daquela vitória contra o Lakers, ontem teve, tomou um balde de água fria. Coisa que seria muito boa, né, nesse calor, né? Eu adoraria tomar um balde de água fria agora, mas não do jeito que o Spurs levou, né? 146-110 é duro de engolir. Falando agora sobre, cara, talvez o melhor jogo da rodada de ontem, que foi Houston Rockets e Milwaukee Bucks, velho. Esse jogo foi muito bom. Foi um jogo bem pegado, mas o Bucks saiu com a vitória 128-119, graças à sua dupla. Giannis e Lillard jogaram demais ontem, principalmente o Damian Lillard, e os dois foram os grandes responsáveis pela 19ª vitória do Milwaukee Bucks. Vou contar aqui a história do jogo para vocês. O primeiro quarto foi bem equilibrado, né? Foi um primeiro quarto bem pau a pau. O Houston liderou durante a maior parte do primeiro quarto, só que ali nos 2 minutos finais, o Bucks deu uma acelerada e conseguiu fechar vencendo por 33-28. Vale destacar que o Damian Lillard fechou o primeiro quarto com 15 pontos marcados. Em 12 minutos, ele marcou 15 pontos. Jogou muito o Damian Lillard. Jogou muito. O primeiro quarto dele foi bizarro, mas o resto do jogo dele foi talvez ainda melhor, né? No segundo quarto, vimos ali uma clássica perseguição de gato e rato. O Houston ficou o segundo quarto inteiro tentando encostar e o Bucks ficou ali, né, desgarrando, ficou ali abrindo vantagem. O que acabou fazendo a diferença para o Bucks ali no segundo quarto foram duas coisas. Primeiro, os rebotes, né? O Bucks dominou os rebotes no segundo quarto. E a segunda coisa foi o Giannis, né? O Giannis foi bem no primeiro quarto, só que no segundo quarto, nossa, ele foi bem pra caramba, foi muito agressivo, foi muito produtivo. E aí o Bucks fechou o primeiro tempo, vencendo por 71-60. No terceiro quarto, a perseguição do Houston seguiu. O Houston chegou a cortar a diferença para 5 pontos ali no terceiro quarto, só que o Bucks conseguiu fechar vencendo por 9. E aí, chegamos no quarto período. No quarto período, cara, o Houston foi bem pra caramba, tá? Houston foi muito bem, tanto que cortou a diferença para apenas 3 pontos 2 vezes. 2 vezes o Houston cortou a diferença para apenas uma posse. Só que na hora de empatar, o Houston vacilou. Toda hora que o Houston chegava perto de empatar, cometia um erro e aí o Bucks castigava. E para mim, o momento onde o jogo foi decidido foi quando o Chris Middleton matou uma bola de 3 que colocou o Bucks
112-106 na frente, né? Colocou o Bucks 6 pontos na frente. Acho que foi nesse momento onde o Bucks garantiu a vitória, porque depois disso, eu senti que o Houston deu uma baqueada do tipo, putz, não vai dar. E aí o Bucks conseguiu fechar o jogo com tranquilidade. Então acho que essa bola de 3 que o Middleton matou, que colocou o Bucks na frente por 102-106, 112, né, a 106, foi o que para mim matou o jogo. Foi a bola do jogo. O Bucks garantiu a sua 19ª vitória. Damian Lillard, na minha opinião, teve o melhor jogo dele com a camisa do Bucks. Terminou a partida com 39 pontos, 11 assistências e um aproveitamento maravilhoso nos arremessos, 11 de 19 no geral e 5 de 8 para 3 pontos. Foi um jogaço do Damian Lillard, muito bem, impactante em todos os quartos. Adorei ver o Lillard ontem, lembrou muito aquele Damian Lillard do Blazers, né? Lembrou muito aquele Damian Lillard. O Giannis jogou muito bem também, foram 26 pontos e 17 rebotes para o Giannis, e foi mais uma noite histórica para o grego. Depois de quebrar o recorde de mais pontos em um só jogo com a camisa do Bucks, né? Depois de se tornar o jogador do Bucks com mais pontos em um só jogo, né? Que foi contra o Indiana. Ontem ele se tornou o maior reboteiro da história do Milwaukee Bucks. Só que diferente do que aconteceu em Indiana, não teve nenhuma polêmica com a bola do jogo, né? Lá ele custou pegar a bola, né? Do recorde de mais pontos em um só jogo. Ontem não. Ontem não teve drama, não teve novela. O assistente do Bucks pegou ali a bola e o Giannis vai guardar com muito carinho, tenho certeza, a bola que o tornou, a bola do jogo, né, que o tornou o maior reboteiro da história do Milwaukee Bucks. Se eu não me engano, o Giannis, ele é o líder do Bucks em pontos, rebotes, assistências, acho que até em triple doubles. Cara, o Giannis, ele coleciona, né? Ele coleciona recordes no Bucks. Por isso que, na minha opinião, ele é o maior jogador do Bucks de todos os tempos, acima até do nosso querido Kareem Abdul-Jabbar. Considerando Milwaukee, não considerando carreira. Carreira, o Kareem é muito maior que o Giannis. Só que, considerando Milwaukee Bucks, eu acho que o Giannis é o maior jogador da franquia de todos os tempos. E ontem colecionou mais um recorde. Além dos dois, cara, de Giannis e Lillard, vale um destaque para o André Jackson. O André Jackson, ele é um jogador que já tem chamado a minha atenção há um tempo, só que ele não é um cara que chama muita atenção por conta dos números. Não é um cara que coloca grandes números no jogo, mas é um jogador que executa as pequenas coisas muito bem. Ontem, por exemplo, ele foi muito importante na parte defensiva. A defesa de perímetro do André Jackson ontem foi um primor. Foi coisa linda de ver. Ele é um jogador que coloca muita energia na partida, é um defensor agressivo, é um defensor que não cansa, é impressionante o ritmo, né, que ele consegue ter durante todo o jogo. É um cara que briga por todas as bolas, é um cara que está muito atento durante todo o jogo. Então, eu sei que Lillard e Giannis, né, foram maravilhosos, foram espetaculares. Middleton e Brook Lopes também foram bem, mas eu acho que vale um destaque, vale um elogio para o André Jackson. Né, ontem ele fez as pequenas coisas muito bem e foram essas pequenas coisas que fizeram o Bucks ganhar, né, contribuíram muito para a vitória do Bucks. Pelo lado do Houston, vale o destaque para o Fred VanVleet, né, 22 pontos e 6 assistências para o VanVleet. O Jabari teve bons momentos na partida. O Jalen Green, apesar de, né, não ter pontuado tanto, teve um bom jogo, né, olhando pelo lado, né, pelo lado playmaker, né, ele foi um bom playmaker ontem, criou bem para os seus companheiros. Eu gostei muito de ver o Jalen Green passando mais a bola. O Dillon Brooks teve um jogo muito bom, foram 18 pontos e 2 roubos de bola do Dillon Brooks ontem. E aí eu quero falar uma coisinha bem rápida sobre o Dillon Brooks. Alguns jogadores na NBA são marcados pela arbitragem. Sabe, muitas vezes, alguns jogadores são expulsos ou recebem técnicas, não pelo lance em si, não pela falta cometida, sabe? Mas pelo histórico. E o Dillon Brooks, nessa temporada, ele tem sido punido muitas vezes de forma exagerada.
Muito por conta dessa sua fama de bad boy. Fama que ele quis construir. Importante pontuar isso. Ontem, tiveram 2 lances que chamaram a minha atenção. O primeiro foi uma cotovelada que foi marcada, né, dele em cima ali do Connaughton, que não discordo que aconteceu, né? Para mim, a cotovelada aconteceu. Só que chamou a minha atenção o fato da arbitragem ter ido rever o lance. Porque no comecinho do jogo, o Brook Lopes deu uma cotovelada na cara do Van Vliet, que deixou o olho do Van Vliet roxo, e a arbitragem não deu nada, nem foi rever o lance. Só que como se tratou do Dillon Brooks, num lance, né, depois, a arbitragem foi rever. E aí chamou a minha atenção, porque eu acho que faltou critério da arbitragem. Na verdade, não faltou critério, teve o critério. O critério foi, é o Dillon Brooks. Se é o Dillon Brooks, a gente vai rever o lance. Eu acho que, né, faltou ali, né? Faltou um pouquinho de imparcialidade da arbitragem. E o outro lance foi a expulsão do Dillon Brooks no final. Né, o Dillon Brooks ele reclamou de uma falta, o árbitro não gostou do que o Dillon Brooks disse e expulsou o cara. Tirou o cara de quadra. E aí o Emil Doca depois entrou ali na confusão, também foi expulso. Eu acho que ali também foi um lance onde ele foi punido não pelo lance em si, mas pelo seu histórico. Isso é algo que está acontecendo muito nessa temporada. Está acontecendo muito nessa temporada. Uma coisa que eu acho que tem que acontecer é a arbitragem tentar, pelo menos, não levar tanto em consideração o histórico do cara no momento do jogo. Eu sou a favor do histórico do cara pesar quando rolar uma suspensão. Por exemplo, no caso do Draymond Green. Eu acho que a NBA foi correta na hora de dar a suspensão para ele. Eu acho que a NBA foi correta em olhar para o histórico do cara. Porque realmente o histórico do Draymond Green é grave, né, velho? É um cara que nos últimos anos foi expulso dezenas de vezes. E nessa temporada tava demais. Tava demais. Soco no Nurkic, mata-leão no Gobert. Eu acho que quando você vai suspender um cara, eu acho que é importante e é correto você levar em consideração o histórico. Agora, marcações dentro do jogo, não sei, cara. Eu não sei, eu tinha uma visão um pouco diferente antes, só que nessa temporada, principalmente por conta da questão do Dillon Brooks, eu tô mudando de opinião, cara. Eu tô achando que a arbitragem, eu acho hoje que a arbitragem não tem que levar tanto em consideração o histórico do cara em marcações dentro de quadra. Dentro de quadra. Por exemplo, se a arbitragem foi lá rever o lance do Dillon Brooks no Connaughton, tinha que ter ido rever o lance do Brook Lopes no Fred VanVleet. Entende? Então, eu só quis compartilhar esse meu pensamento sobre essa questão do Dillon Brooks aqui com vocês. E que momento, hein? Eu defendendo o Dillon Brooks, hein? Que momento para estar vivo. Que momento para estar vivo. Mas é isso, gente. É isso que eu tinha para falar. Isso para mim não mancha a vitória do Bucks, muito pelo contrário, o Bucks venceu com muito mérito, venceu bem, é um dos melhores ataques da NBA, e ontem Lillard e Giannis foram bizarros. 19ª vitória do Bucks, 10ª derrota do Houston Rockets. Falando agora sobre Phoenix Suns e Washington Wizards, cara. Esse aqui foi um jogo maluco, onde o Phoenix Suns chegou a perder por 16, mas de alguma forma conseguiu vencer. Né, o Phoenix Suns jogou muito mal, não dá para passar pano, mas Booker e Durant salvaram a pátria. Né, os dois conseguiram tirar ali uma desvantagem de 16 pontos. Essa foi a maior virada do Phoenix Suns na temporada e deu a vitória, 112-108, 14ª vitória do Suns, 21ª derrota do Washington Wizards. Destaques do Phoenix, Devin Booker, 27 pontos e 8 assistências para o Booker. E o Kevin Durant também jogou muito bem, foram 28 pontos, e ele ainda conseguiu um baita de um pôster para cima do Daniel Gafford. Foi uma baita de uma enterrada. Pelo lado do Wizards, Daniel Gafford, apesar de ter sido posterizado pelo Durant, ele teve um jogo muito bom de 26 pontos e 17 rebotes, ainda deu 2 blocos.
E o Ty Jones jogou bem pra caramba, 22 pontos, 11 assistências, 6 roubos de bola e apenas um turnover cometido, cara. É impressionante como o Jones é um armador seguro e que toma ótimas decisões. E é muito legal observar o contraste que existe entre ele e o Jordan Poole. Enquanto o Ty Jones, eu tenho uma dificuldade enorme em falar o nome dele, né? Vou chamar ele de Jones. Enquanto o Jones é um armador seguro, que toma decisões boas, que dificilmente força arremessos, sabe, desnecessários, o Jordan Poole é o total oposto. O Jordan Poole ontem, ele tentou um arremesso no final, que foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Sabe, um arremesso que nem o maior peladeiro do mundo tentaria. Na boa, a única desculpa pro Jordan Poole ter tentado aquele arremesso no final do jogo, se você não viu o lance, dá uma olhadinha. Eu não vou colocar aqui porque senão a NBA vai dar flag aqui no vídeo e aí eu vou perder a monetização. E eu preciso pagar as contas, né? Ainda mais final de ano, que tem que comprar presente de Natal, então não vou colocar o lance por conta disso. Mas dá uma olhadinha. A única desculpa pro Jordan Poole ter tentado aquela bola foi, assim, ele tá bêbado. Se depois do jogo fizeram o bafômetro e viram que ele tava bêbado, beleza, tentou porque tava bêbado. Agora, ele sóbrio, querer tentar aquela bola, tentar aquele arremesso, foi, assim, é bizarro, cara. É bizarro. Então, ontem acho que ficou muito claro a diferença que existe entre o Jones e o Jordan Poole. São dois armadores totalmente distintos e que, para mim, hoje, eu não tenho dúvida de quem que eu escolheria para o meu time. Não tenho a menor sombra de dúvidas. O Jordan Poole está mais peladeiro do que nunca. Mais peladeiro do que nunca. E teve gente que achou que o cara ia deitar no Wizards, né? Que ia ser All-Star. Não vai. Não vai. Já adianto para vocês que não vai. Tá bom? Bom, essa foi a 14ª vitória do Phoenix Suns na temporada e a 21ª derrota do Wizards na temporada. Já falei sobre isso, né? Já falei sobre o recorde. Peço desculpas por ter sido repetitivo. Para fechar, vamos falar sobre Golden State Warriors e Portland Trail Blazers. Outro jogo caótico onde o Warriors quase tomou uma virada. Se o Phoenix Suns conseguiu um comeback de 16 pontos, o Golden State quase tomou uma virada de 16 pontos. Mas no fim, conseguiu vencer 118-114. O Golden State, cara, teve um primeiro tempo muito bom. Acho que dá pra dizer que o primeiro tempo do Warriors foi muito bom. O time foi pro intervalo com 16 pontos de vantagem. 16 pontos de vantagem. No segundo quarto, vou pegar aqui as parciais aqui para comentar com vocês. Ó, aqui. No segundo quarto, o Golden State meteu 38-26, cara. 38-26. O time foi pro intervalo bem. Apesar do Curry ter tijolado tudo, daqui a pouquinho eu falo mais sobre o Curry, inclusive, porque vale falar um pouquinho mais sobre o Curry. Apesar do Curry ter tijolado tudo, o Warriors jogou bem e levou uma boa vantagem pro intervalo. Só que na volta do intervalo, a vantagem do Warriors evaporou. E beleza, eu sei que é algo que tá acontecendo a temporada inteira, mas ainda é uma parada que, assim, que chama atenção. É impressionante como o Golden State não consegue conservar nenhuma vantagem. Não consegue. E se não é o Podziemski ali no final, o Warriors tinha perdido o jogo. Foi bizarro, cara. Foi bizarro. Falando agora sobre, né, alguns nomes, né, do jogo. O Curry ontem, assim, foi em questão de arremessos, assim, foi um dos piores jogos, talvez o pior jogo que eu já vi do Curry, na questão de arremesso. Ele terminou o jogo com 0 de 8 para 3. Ele marcou 7 pontos no jogo. E de quebra, ele encerrou uma sequência de 268 jogos com pelo menos uma bola de 3 matada. Ele ficou 268 jogos
matando pelo menos uma bolinha de 3. Ontem ele não conseguiu nenhuma. E não foi por falta de tentativa, né? Chegou um momento do jogo onde ele estava claramente afetado pela bola de 3 não tá caindo, que ele começou a forçar muita bola e nada caiu. E nada caiu. Foi uma noite bizarra do Curry. Só que aí, critico, mas eu elogio. Mesmo ele fedendo nos arremessos, ele conseguiu impactar no jogo. Foi muito bem encontrando passes, foi muito bem gerando arremessos livres para Andrew Wiggins e Klay Thompson. Esses dois jogaram muita bola, e isso é algo que eu não falei até agora na temporada. Pode puxar as análises dos jogos do Warriors. Em nenhum momento eu falei que Klay e Wiggins jogaram muito, só que ontem eles jogaram muito. E o Curry foi muito importante, porque mesmo ele mal nos arremessos, ele é um cara que chama a marcação. A defesa não fica tranquila com o Curry. A defesa aglutina quando o Curry parte para cima. Aglutina em cima dele. E aí, ele foi muito esperto, mostrou que tem um QI bizarro e se aproveitou disso, porque toda vez que a marcação foi em cima dele, ele soltou o passe rápido para fora. E aí, Klay e Wiggins tiveram, né, a competência de matar os arremessos. O Klay terminou o jogo com 28 pontos e 68% nos arremessos, e o Wiggins 25 pontos e 75% nos arremessos. Então, os dois jogaram muito bem, e o Curry, apesar de não ter ido nada bem nos arremessos, foi muito importante para o Klay e o Wiggins terem jogos bons, terem atuações boas, né? O Curry conseguiu impactar mesmo assim. Só que, aí de novo, critico, elogio, critico. O Curry, ele quase foi o responsável pela derrota. Porque no último lance ali do jogo, ele foi para a linha do lance livre, errou o lance livre, e o Shannon Sharpe pegou o rebote e teve a chance de acabar com o jogo. Só que aí, ele foi para cima, no lance que foi errado, na minha opinião. Acho que o Chauncey Billups deveria ter pedido timeout e desenhado uma jogada, em vez de deixar o Shannon Sharpe partir igual um maluco para cima da cesta. Só que o Chauncey Billups deixou. O Shannon Sharpe pegou o rebote ali do Curry, foi para cima, e aí o Podziemski foi muito inteligente e cavou uma falta ofensiva que deu a vitória para o Warriors. Para mim, essa jogada do Podziemski foi a jogada da vitória. E o Podziemski salvou a pele do Curry. O Curry, depois do jogo, com certeza ele chegou no Podziemski e falou: valeu aí, garoto. Valeu aí, garoto. Tamo junto. Porque se o Warriors perde o jogo com o Curry chutando tão mal como ele chutou, mas a crítica aí aqui ó, no Curry, ó, já tá criticando com o Warriors ganhando. Imagina se o Warriors perde com o Curry errando o lance livre ali e chutando tão mal como chutou. Aí aqui, ó. Mas o Podziemski salvou o cara e para mim foi a jogada da vitória. Foi um jogo, assim, onde os parças do Curry ajudaram, né, coisa rara de acontecer, não é algo muito normal, mas aconteceu ontem. Os outros caras do Warriors foram bem, como eu disse, Klay, Wiggins, Podziemski, Chris Paul foi bem, matou bolas importantes. O Jackson Davis jogou muito bem ontem, jogou muito bem, 14 pontos, 8 rebotes, 1 bloco, 5 rebotes ofensivos, jogou bem. Então, foi um jogo caótico, o Warriors ganhou meio que aos trancos e barrancos, mas deu para tirar coisa positiva. O Curry não vai jogar tão mal assim de novo. Esse é um tipo de jogo que acontece uma vez a cada 5 anos, assim, pro Curry. Ele vai voltar no próximo jogo, com certeza que o Curry vai destruir, porque ele é um cara que costuma dar ótimas respostas depois de jogar mal. E aí, se no próximo jogo, com o Curry bem, esses outros caras aparecerem também, se o Klay, se o Wiggins voltarem a jogar bem, se o Podziemski continuar conseguindo jogadas vencedoras, se Jackson Davis, se Chris Paul impactarem bem, as coisas melhoram pro Warriors. As coisas vão melhorar pro Warriors. Então, apesar dessa vitória caótica, dessa vitória meio maluca, acho que deu para tirar coisas positivas. Deu para tirar coisas positivas do Golden State. Sobre o Blazers, rapidinho, né? Foi a 19ª derrota do Blazers, só que eu não acho que foi um jogo ruim do Blazers não, tá, cara? Deu pra tirar coisas boas. O Jeremy Grant, 30 pontos. Anthony Simons, 24. Scoot Henderson, 14 pontos. E o Blazers teve chance de ganhar.
Eu acho que se o Chauncey Billups tivesse pedido timeout ali naquele último lance ali do Shannon Sharpe e desenhado uma jogada, eu acho que o Blazers poderia sim ter ganhado o jogo, mas não aconteceu, mas não foi um jogo tão ruim assim do Blazers. Não acho, deu para tirar coisas boas, apesar do jogo ter sido maluco, ter sido louco assim, deu para tirar coisas positivas das duas equipes. 12ª vitória do Golden State. O Warriors ainda tem campanha negativa, mas agora são 12 vitórias e 14 derrotas, tá bom? É isso, gente. Era isso que eu tinha para falar sobre os jogos de ontem. Achei que o vídeo não ia ficar tão longo, mas ficou 30 minutos de vídeo. Então, para quem gosta de vídeo longo, desfrutem. Espero que vocês tenham, né, desfrutado desse vídeo longo. E é isso, né? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço. Deixa o like, se inscreve, compartilhe. Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então você que não tem o League Pass, vale a pena ter, porque aí você não perde nenhum jogo, e usando esse link, você consegue desconto e 7 dias grátis. E ainda ajuda o canal, então dá essa moralzinha. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, rapaziada.